Olha eu aqui. Ali eu aqui. Olha o outro ali comendo ossinho. Parece que tu tá pelado com essa almofada aí. Não estou, não. Enfim, a gente tá aqui conversando sobre a economia do país, sobre a economia da Europa no geral, as coisas que aumentaram, que em vários vídeos também eu tenho falado sobre ter aumentado, e eu tô com a mão na tua cara. Aí eu resolvi gravar pra vocês, vai ser um vídeo mais descontraído mesmo, então pode ter um monte de informação que a gente não diga porque a gente não sabe. A gente vai contar aqui pra vocês algumas curiosidades do que a gente tá vendo e vivendo. Então já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva se você não é inscrito. Bora pro vídeo. Vamos lá, vamos começar por onde? Que a gente já tava conversando, né? Então a gente vai voltar um pouquinho. Então, na nossa experiência, o que eu já ouvi falar é que a inflação está chegando a 10% aqui em Portugal, né? Mas isso, assim, pra gente é muito subjetivo. O que a gente sente mesmo que tá, assim, subiu bastante o preço é o mercado, né? Gasolina. A gasolina, que tá uma coisa de sobe e desce também. E é muita influência de abastecimento da Rússia, né? Porque antigamente a gente tinha um suprimento Sim. de gás e combustíveis que vinham da Rússia, o que tornavam as coisas mais baratas, e esses suprimentos foram cortados, nós não temos mais, vamos dizer assim, esse benefício. E já se fala em ter um gasoduto até que venha da Alemanha para voltar esses preços a baixar. Enquanto isso não é colocado em prática, a gente sofre muito com essas altas e baixas dos combustíveis. E agora veio uma notícia que vai ter um aumento até de 30% na luz e no gás. No caso, o gás não influencia a nossa vida em específico porque nós não utilizamos gás. A nossa casa é toda voltada para eletricidade. Mas aí acaba que influencia nessa questão do aumento de energia. Sim. Também sim. fica mais caro dos dois lados. E tem alguns países que a gente ouviu falar em relação à Europa. Foi a Europa? Foi. Que ficou totalmente sem energia, que eles desligaram. Foi. Tem alguns pontos. A gente ouviu falar em corte de energia, racionamento de água. De uma maneira não vista há muitos anos. Exatamente. E agora tá... Na nossa vez de ser adulto, tá o mundo se acabando. Esse é o resultado, né? Exatamente. Da comparação também, que a gente chegou aqui no final de 2019. A gente chegou em dezembro de 2019. Pós isso, a gente teve pandemia e a guerra na Europa, ali na Rússia, que afetou bastante essas questões de aumento de mercado, de tudo, assim, um pouco a gente sentiu uma diferença de aumento nas coisas. No mercado, o que me deixa muito preocupado é a questão das carnes, cara. Tipo assim, a carne tá muito cara, é coisa de o dobro do valor. Sempre foi, a carne sempre foi algo mais caro, e quando a gente diz carne mesmo. O frango aqui também é mais barato do que a carne, igual é no Brasil, né? Então, carnes nobres são mais caras, só que tá muito mais cara. Exato. Né? Tipo, as coisas aumentaram, tipo, 10 cêntimos, arroz é 10 cêntimos, macarrão, e a carne quase que dobrou o valor. Então você até comentou hoje, de R$3,50 que a gente comia, era o quê? O frango era R$3,50. Agora tá R$6,50, então realmente... Uma carne que é assim, uma carne de bife normal, que era 4, 6 aí na beira, quando tava caro, você estava 10 hoje, 1 quilo. Então assim, é uma coisa mais alarmante assim. Agora o restante do mercado foram poucas coisas, foi 10 cêntimos, 20 cêntimos, não foi nada tão assim, mas tudo que é voltado para carne, peixe, frango, suíno, boi, tá tudo assim, um absurdo do preço, né? Vou ler aqui pra vocês algumas informações que a gente também tava lendo dos noticiários, né? Alguns pontos, como por exemplo, como que a economia da Europa foi afetada pela guerra da Rússia com a Ucrânia. A previsão econômica da Comissão Europeia para o inverno de 2022 foi divulgada no dia 10 de fevereiro, apenas 2 semanas antes da Rússia invadir a Ucrânia. Nessa altura, a economia estava num caminho de recuperação e crescimento saindo da pandemia. Então foi o que a gente comentou também, a gente mal chegou, veio a pandemia que já fez subir as coisas, já fez mudar um pouco o cenário, e aí logo em seguida veio a questão da guerra, o que mudou também. Aí aqui no site também fala algumas questões de porcentagem, que não é o caso. Os principais fatores que afetam a economia. Com a guerra, né, exacerbou os problemas econômicos existentes, tais como o aumento de preço de energia, que a gente já falou, a ruptura da cadeia de abastecimento, e o principal fator negativo é o aumento do preço dessa questão da energia, porque a dependência da Europa
de energia vem da Rússia. Então, com essa questão da guerra, realmente desestabilizou a Europa. Isso está levando a inflação a atingir níveis recorde e a colocar uma pressão sobre as empresas e as famílias europeias. A Ucrânia e a Rússia produzem quase 1/3 do trigo e da serva do mundo e são grandes exportadores de metais. Fala, o que você quer falar? O euro, em comparação ao dólar, o euro nunca teve tão baixo em todos os tempos. O euro sempre tem uma valorização maior que o dólar e agora a diferença entre o euro e o dólar está quase mínima. Então tá 1 e pouquinho. Antes chegava quase 2, agora tá 1 e pouquinho entre o euro e o dólar. Teve uma desvalorização. Teve uma desvalorização muito alta. Por exemplo, na pandemia, o euro com um real tava batendo um euro valia R$7. Hoje já tá embaixo, já tá agora por volta dos 5 e caindo. E caindo. Então isso é algo preocupante no caso para a Europa, né? Aqui também fala um pouquinho das perspectivas, né, para a economia, o que eles esperam depois de tudo isso. Enquanto a guerra da Rússia com a Ucrânia continuar, a incerteza dos riscos e das perspectivas vão continuar elevadas. Tipo, como a gente não sabe direito como é que tá em relação a essa questão. Deixa eu botar aqui um OBS, que a gente não assiste muita televisão aberta, na verdade. A gente assiste muita TV fechada, filmes e séries. E a gente também não tem muito costume de ver jornal. De vez em quando a gente assiste ou vê pelos noticiários na internet pra ter uma noção do que tá acontecendo aqui no mundo. Mas por isso que eu falei pra vocês que esse vídeo é um vídeo que a gente tá aqui conversando e que pode ter informações que a gente não fale ou fale alguma coisa não 100%. É um bate-papo aqui, tá, gente? O que eu consumo muito, assim, de informação é mais pelas páginas de jornais que tem aqui em Portugal. A CNN Portugal, a TVI, no caso, os jornais portugueses, só que eu vejo as páginas, não vejo muito o jornal em si na televisão, né? Aí aqui também diz que em 2022 a economia portuguesa é a que mais vai crescer na Europa, com o setor do turismo como um dos grandes motores do avanço. Bruxelas divulgou esta quinta-feira as previsões econômicas de verão, estimando um crescimento de 5,8% para 6,5% em 2002, antes do abrandamento de 2,7% para 1,9% no ano seguinte. Fala, quer falar? Não. É que eu vi tua mão assim. Não, tava dando sinal positivo, que Portugal tem que crescer, nós precisamos. E aí uma outra informação também que a gente estava vendo em questão dessa eletricidade, né, que teve países que foram cortados. Tá aqui, russos cortam eletricidade de Zaporizhia. Eu vou deixar por escrito que eu não sei pronunciar. E cria um risco de incidente nuclear na Europa. Foi também o que a gente falou, que aconteceu algo que há muitos anos não acontecia. As ações russas causaram um apagão central nuclear na Ucrânia durante horas e esteve eminente um desastre de radiação na Europa. Foram as reservas elétricas dos geradores que possibilitaram travar o incidente. Bom, gente, então é basicamente isso que está acontecendo. Em relação à Europa, né, aqui em Portugal a previsão para o aumento do gás ainda é para o mês que vem, mês de setembro. E da energia também, né? Também. Os dois estão para aumentar no mês que vem ainda. Não aconteceu nada também tão sério quanto o apagão que já aconteceu em outras cidades da Europa. Esperamos, né, que melhore, que não piore. E qualquer coisa também eu vou sempre compartilhando aqui com vocês. E também no meu Instagram, se você não me segue, tá sempre aqui o arroba no link da descrição. Como eu falei, foi um vídeo mais bate-papozinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.